Hallihallo, Leute! Wie geht es euch? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de alemão, né? Para aprender mais coisas sobre o alemão, tá? Hoje o tema é Estado Civil e profissões em alemão. Então a gente já viu algumas perguntas ali, né? Como se apresentar, enfim, como falar sobre si. Hoje a gente vai ver agora, então, o Estado Civil, né, no vídeo de hoje, e as profissões. Então, prestem atenção, peguem aí papel e caneta, né, o caderno, ali o bloco de anotações, e vamos ali para as nossas palavras, então, tá? Vamos começar aqui com os Familienstand, tá? Familienstand significa Estado Civil, em alemão, tá? Quais são os estados civis ali, né? Estado civil, os tipos, quais a gente tem aqui? Ledig ou Single, tá? Eu sei que é igual ao inglês, tá? Mas a pronúncia é um pouquinho diferente. Se vocês fizerem ali single, que nem o inglês, tá tranquilo, eles vão entender. Mas aqui a gente fala normalmente Single, tá? Single. É um pouquinho estranho por conta do NGL ali no meio, tá? Então, Single. Ledig ou Single, tá? Ledig é uma palavra um pouquinho mais antiga, mas ainda aparece eventualmente, ainda é usada, tá? Não tem diferença em alemão entre feminino e masculino, então todos eles aqui podem ser usados para os dois sexos, tá? Feminino ou masculino. Ledig, Single, tá? O próximo estado civil que a gente tem aqui é o verlobt, tá? Lembrem que o V tem esse som de F, e o ER ali em uma sílaba, né, a gente puxa para um EA. Então é verlobt, verlobt, tá? Isso significa noivo ou noiva em alemão. Depois disso, a gente tem aqui o verheiratet. E aí é um pouquinho mais difícil de dizer, então a minha dica é dividam, tá? Dividam por sílabas. Verheiratet, 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 tá? Então isso ajuda. Conforme a gente vai progredindo ali, a gente vai começando a falar um pouquinho mais rápido. Então, no primeiro momento, dividam as sílabas e falem mais devagar, não tem problema algum. Verheiratet, verheiratet, tá? Isso significa casado ou casada, tá? Depois a gente tem ali uma possibilidade, né, se acontecer eventualmente, que é geschieden, tá? Geschieden. Isso significa divorciado ou divorciada, geschieden, tá? E é diferente do próximo ali, que é getrennt, tá? Getrennt. Isso significa separado ou separada, tá? A gente pode, sei lá, ainda ser casado no papel, tá? Mas não morar mais juntos. Aí a gente acaba usando o getrennt, tá? E não geschieden. Então, cuidado aí. O último é verwitwet. Aqui também, ó, o som do VER ali é esse ver. Então, dividam as sílabas. Verwitwet. Verwitwet, tá? Isso significa viúvo ou viúva em alemão, tá? Temos aqui, então, os Familienstand. Eu vou repeti-los ali, tá? Repetir todas as palavras para vocês e repitam aí comigo, né? Lembrem que eu falo sempre que a repetição é importante, então eu falo e vocês repitam aí em casa. Ledig, Single, tá? Ledig, Single. O próximo é verlobt. Verlobt. Ah, verheiratet, verheiratet, verheiratet. Ah, geschieden, geschieden, getrennt, getrennt, verwitwet, verwitwet. Tranquilo? Então vamos agora para a pergunta. Como que eu pergunto ali qual é o estado civil da pessoa, tá? Wie ist Ihr Familienstand? Ah, lembrem ali que a gente está trabalhando com as perguntas sempre formais e informais. Então, essa primeira pergunta se refere ali ao Sie, né? Ao você, vocês formal. Esse Sie, se vocês lembram ali, é sempre escrito com letra maiúscula. E por isso aqui, então, o possessivo relacionado, né? Esse ia ali também vai ser escrito com a inicial maiúscula, tá? Então, wie ist Ihr Familienstand? Qual é o seu estado civil? Se eu quero perguntar isso informalmente, eu também posso dizer wie ist dein Familienstand, né? Wie ist dein Familienstand? Também é possível, tá? E aí eu trouxe a minha resposta aqui. Ich bin Single,
Aber ich habe einen Freund. Tá? Então, vocês podem responder isso também, se for o caso de vocês. Ich bin Single, aber ich habe einen Freund. Tá? Então, eu sou solteira, né, enquanto estado civil, mas eu tenho um namorado. Tá? Então, ich bin Single, aber ich habe einen Freund. Tá? Vocês sempre podem perguntar para a pessoa também, diretamente. Sind Sie Single? Você é solteiro ou solteira? Sind Sie verheiratet? Você é casado? Tá? Então, sempre tem essa opção ali, tá? Seguimos aqui, então, agora com as profissões, tá? Berufe, sagt man auf Deutsch. A gente diz em alemão, tá? Deixei algumas coisinhas pontuais marcadas aqui, vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas vamos lá. A gente tem, antes de mais nada aqui, os artigos, tá? Que sempre vão seguir a mesma lógica que o português. Eu vou ter der, que é o artigo masculino, o, e vou ter die, que é o artigo feminino, a, tá? Lembrem que ie é sempre esse som de i longo, então die, ok? Então aqui a gente tem der Pilot, die Pilotin, tá? Der Pilot, die Pilotin, tá? Aqui é bem claro, né? A gente está falando do piloto. O piloto, a pilota, né? Der Pilot, die Pilotin. Depois eu tenho a minha profissão. Der Lehrer, die Lehrerin. Tá? Der Lehrer, die Lehrerin. Tá? Que significa professor. É o professor ali de escola, tá? De cursos, né? Cursinhos privados, enfim. Der Lehrer, die Lehrerin. Tá? Depois, nós temos o Bäcker. Lembram que o A tremado tem esse som normalmente de E. E o ER ali ao final, né, de duas ou mais sílabas, né, de palavras com duas ou mais sílabas, tem um som de A. Então, aqui a gente fala Bäcker, der Bäcker, ou die Bäckerin, tá? O padeiro ou a padeira, né? Der Bäcker, die Bäckerin, tá bom? E aqui a gente tem uma palavra que é um pouquinho mais difícil da gente dizer, porque ela vem do francês, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado aqui com essa profissão. Der Ingenieur. Ó, Ingenieur. Eu faço um biquinho ali nesse IEU, tá? Der Ingenieur. Die Ingenieurin. Die Ingenieurin, tá? Então, aqui a gente precisa de um pouquinho mais de atenção. Vou repetir todos ali desde o início, ok? Repitam aí em casa comigo. Der Pilot, die Pilotin, ok? Der Lehrer, die Lehrerin, klar? Der Bäcker, die Bäckerin. Der Ingenieur, die Ingenieurin, ok? Tranquilo? Deixei algumas coisas marcadas aqui, mas vamos ali para os outros dois exemplos, tá? Eu tenho aqui embaixo der Arzt, die Ärztin. Aqui não é somente um IN que a gente acrescenta ali, a gente tem um A tremado. Isso pode acontecer, pequenas variações ali, tá? Normalmente essa variação vai ser uma trema, como é o caso aqui. Então, der Arzt significa médico em alemão, tá? Der Arzt. Lembrem que o Z tem esse som de ts, né? Então, por isso aqui, Arzt, ok? Já o feminino, como o A tremado tem esse som de E, ele é marcado aqui. Então, aqui a gente vai dizer die Ärztin, tá? Die Ärztin, ok? O próximo ali é der Koch. Ah, lembrem que esse O-C-H é esse R, né? Então, der Koch. Isso significa cozinheiro em alemão, tá? Der Koch. Já o feminino vai mudar um pouquinho a pronúncia porque o O tremado CH tem um som um pouquinho diferente, aquele som mais chiado. Então, aqui eu vou falar die Küchen, tá? Die Küchen, ok? Então, vou repetir ali, tem algumas profissões ainda que trabalham com a palavra Mann, que significa homem, e Frau, que significa mulher ou senhora, tá? Então, o que que acontece? Eu não vou colocar um IN nesse caso. Eu vou trocar o meu artigo de der para die, normal, tá? Mas aqui eu vou trocar a palavra Mann pela palavra Frau, né? Que significa mulher. Então, eu vou dizer der Kaufmann ou der Kauffrau, ok?
Kaufmann significa o comerciante, tá? Comerciário, enfim. E die Kauffrau, a comerciante, tá? O feminino. Então, aqui eu não posso acrescentar o IN. Eu vou substituir essa palavra. Não é um contexto muito usual, tá? São poucas profissões que isso acontece, mas lembrem-se sempre, então, se terminou em man, a gente troca o man e coloca Frau, ok? E lembrem aqui do som, ó, esse A é bem aberto, eu não posso falar man, tá? Não tem esse an, a gente fala aqui man, ok? Bem aberto, man, claro? Então vamos adiante. Trouxe duas diferenças bastante importantes aqui também, tá? A gente tem em alemão der Schüler, die Schülerin. Isso aqui é o estudante de escola, tá? É o aluno de escola. Der Schüler, die Schülerin, tá? Vem da palavra Schule, que significa escola em alemão, tá? Já o próximo, der Student, significa o estudante universitário, tá? O estudante da universidade, de Universität. Então, eu tenho aqui der Student, die Studentin, tá? Então, se eu estudo na universidade, eu posso dizer ich bin Student. Eu sou estudante ali, estudante universitário. Mas não é a mesma palavra em alemão, tá? Schüler, Schülerin para a escola, Student, Studentin para a universidade. Claro? Tudo certo? Anotaram aí? Então vamos adiante. Como que eu pergunto a profissão em alemão, tá? Primeira opção é Was sind Sie von Beruf? O que você é de profissão? Was sind Sie von Beruf? Tá? Essa aqui é a maneira formal, por isso vocês têm ali novamente o Sie escrito com letra maiúscula. Se eu quero dizer isso informalmente, eu digo Was bist du von Beruf? Ah, o que você é de profissão. É estranho, mas eles usam dessa forma mesmo. Essa ideia de o que você é e não o que você faz nesse caso, tá? Então, atenção, o verbo usado aqui é o verbo sein, tá? Was sind Sie von Beruf ou Was bist du von Beruf, ok? Como que eu respondo no meu caso? Eu vou dizer Ich bin Lehrerin von Beruf, tá? Beruf aqui é opcional, eu posso tirar, tá? Von Beruf, de profissão. Posso simplesmente responder Ich bin Lehrerin, ok? Eu sou professora, mas também não está errado acrescentar ali um von Beruf, ok? Anotaram aí, responderam com as opções de vocês. Não trouxe todas as profissões, a gente vai vendo elas aqui eventualmente, mas ali vocês sempre podem pesquisar, né, na internet, em dicionários, enfim, como a gente fala ali a profissão, né, a nossa profissão em alemão. Mas, eventualmente, vocês vão vendo vários vocabulários sobre isso aqui também, tá? Uma outra opção de pergunta é Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? O que você faz profissionalmente, tá? Was machst du beruflich? O que você faz profissionalmente ali de uma maneira informal, tá? Então, Was machen Sie beruflich? Ou Was machst du beruflich? Ok? A resposta aqui é a mesma, tá? Ela não vai mudar. Ela vai seguir igual a resposta da pergunta anterior. Ich bin Lehrerin von Beruf, tá? Ou Ich bin Lehrerin. E já tá suficiente ali, não preciso de mais nada, tá? Então, duas formas sempre de pergunta. Was sind Sie von Beruf? Com o verbo sein. Ou Was machen Sie beruflich? Com o verbo machen, que é o fazer em alemão, tá? A gente vai chegar nas conjugações em alemão, nos verbos, não se preocupem, mas vocês já estão tendo contato com eles de antemão, tá? Para vocês já terem em mente ali, absorverem o que eles significam, tá bem? Cuidado aqui, tá? Uma outra forma que eu posso dizer é Ich arbeite. Ich arbeite als Deutschlehrerin bei Deutsch mitmachen, tá? O que é o verbo aqui arbeiten? É o verbo trabalhar, tá? E cuidado com a tônica aqui. A sílaba forte em alemão normalmente é a primeira sílaba. Então, eu não vou falar arbeite, tá? Não é no I ali, é no início. Então, ich arbeite, tá? Arbeiten. Sempre coloquem ali a força nessa primeira sílaba, tá?
Duas preposições importantes aqui, ó. Als, tá? Als é um L, então lembrem que eu preciso dobrar a minha língua ali no céu da boca, tá? Als Deutschlehrerin. Isso significa como, tá? Eu trabalho como, e aí aqui vem sempre a profissão, tá? Já para responder ali sobre o local onde a gente trabalha, a gente usa sempre a preposição bei, tá? Esse bei significa no, na, enfim, vai se referir ali sempre ao local, que no meu caso é a Deutsch Mitmachen, né? A minha escola de alemão. Então, ich arbeite als Deutschlehrerin bei Deutsch Mitmachen, tá? Como professora de alemão na Deutsch Mitmachen, tá? Aqui, então, para vocês anotarem aí, para não se perderem, eu trouxe esse resumo, tá? Arbeiten, trabalhar. Als, sempre vai indicar a profissão, tá? Beruf. E bei, sempre vai indicar o Ort, tá? O local. Não misturem, eu não posso responder com als ali o local e com bei a profissão. Não, é bastante específico aqui, tá? Então, ich arbeite als Deutschlehrerin bei Deutsch Mitmachen, ok? Então, sempre assim, não confundam. Deixei aqui 3 perguntas como exercício para vocês fazerem aí em casa, sozinhos, pensando e procurando ali as palavras e tudo que a gente viu na aula de hoje, tá bem? As 3 perguntas são: Was sind Sie von Beruf? Procurem ali, eu expliquei ela no vídeo de hoje, vejam como vocês podem responder. Was machen Sie beruflich? Também é uma outra forma ali de pergunta, tá? E wo arbeiten Sie? A gente já viu essa W-Frage, esse wo, tá? Significa onde. E aí vocês vão ali retomar o que a gente viu na aula de hoje para responder essas 3 perguntas, tá? Então, anotem aí no caderno. Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich? E wo arbeiten Sie? Ok? Wo arbeiten Sie? Claro? Tudo certo? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Deixem os comentários aqui, tá? Comentem o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que poderia ter sido melhor. Estou adorando fazer parte aqui da Cultiva, espero que vocês estejam também, estejam curtindo os vídeos, aprendendo alemão de uma maneira divertida, mas ao mesmo tempo eficiente, tá? Anotem sempre, revisem os materiais ali que vocês já assistiram, tá? Tudo que vocês já anotaram, revisão é sempre importante. E escrevam ali, anotem tudo que vocês sempre acharem importante ao longo das aulas, tá bem? Desejo para vocês bons estudos, respondam essas perguntas que eu deixei aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Tschüss, tschüss!